Oi gente, tudo bem? Aqui é a Izzy para mais um vídeo. Hoje é dia 4 de abril, se eu não me engano. Agora são quase 8 horas da manhã e eu estou indo para mais um final de semana de plantão na UPA. Carol me mandou mensagem ontem falando que ela estava de novo de 36 horas de plantão. E aí eu vou acompanhar ela tá vindo me buscar. Hoje é sábado e aí vai fazer o mesmo esquema do último vlog que eu falei. A gente vai fazer sábado dia, sábado noite, domingo dia. Só que tem uma outra médica que eu também acompanho. Eu até falei que no outro vlog que ela fez um parto na noite do domingo, que eu acabei não ficando, porque eu ia fazer 48 horas. E ela pegou e falou que tá de plantão esse domingo de novo e que quer que eu vá. Ou seja, há grandes possibilidades de eu ficar de 48 horas na UPA. Não sei se eu sobreviverei a isso, mas vamos tentar. Já tô aqui pronta, minha bolsa pronta, tudo organizado. Eu tô indo de saia, de sapatilha. E é isso, vamos lá pra mais um plantão. Já estou aqui na UPA, agora são 8h32, hora 1 do plantão. Estou aqui com o meu energético, café. Em casa só tomei chá no café da manhã, porque eu não quis fazer café. Aí eu tô roubando café, que roubando não, né? De direito, um pouquinho de café. Tem 5 pacientes pra atender, tô esperando a Carol voltar, porque é uma dúvida que você sempre me pergunta. Se eu ganho por esses plantões, se eu atendo sozinha. Não, gente, eu atendo supervisionada. A Carol é médica formada, então ela fica do meu lado. Ela deixa eu conduzir os atendimentos, até pra eu aprender, mas tudo passa por ela. Eu não ganho nenhum centavo por esses plantões. Às vezes a Carol me dá comida, então esse é o meu pagamento. Gente, 3h40, a gente mudou de consultório porque a impressora daquele consultório tava ruim. Esse é um pouco menor, ó. Ali tá a maca, aqui tá a impressora, a mesa com as suas coisas. Aqui tem a outra cadeira que a Carol tá sentada do meu lado. Até agora tiveram 4 suturas, eu fiz as 4. Teve um debridamento de uma lesão na nádega que tava bem grande também. Aí a gente tirou, o debridamento é você tirar o tecido morto. Então a gente tirou tudo aquilo que tava feio, escuro, preto, sem vitalidade realmente. E aí deixou pra cicatrizar. E aí vai ter que ficar fazendo o curativo regularmente. De manhã o movimento foi mais tranquilo, teve poucos atendimentos. A maioria era dor nas costas hoje. Teve uma infecção urinária até agora. Infecção urinária é bastante comum. E teve uma pessoa uma criança na verdade, que ela tava com a garganta ressecada, né, tipo a sensação da garganta ressecada e um pouco de coriza, que é tipo nariz escorrendo. O almoço hoje aqui foi feijoada, foi muito bom, comi pra caramba. Só que na verdade acabou que a gente foi almoçar, era mais de 1h da tarde, porque quando a gente foi pra sala de sutura, foram as 3 suturas seguidas e o debridamento, então a gente enrolou lá. Aí eu fiz uma sutura agora, acabei de sair da sala de sutura. Carol foi tomar café e eu estou aqui. Agora à tarde tá tendo um pouco mais de movimento do que teve pela manhã. Mas como tem 4 médicos, acaba que o número de pacientes para cada um fica pouco, né? Tipo, tem 8 pacientes, é muita coisa, mas como tem 4 médicos, cada um atende 2, em média. Então acaba que não fica tanta coisa assim. À noite vai ser a Carol e mais um outro médico, então o volume de pacientes é maior. Só que como vão ser 2 médicos, também acaba que a gente descansa um pouco mais, que é a noite que é puxada, que a gente fica cansado, sem dormir direito. Uma coisa que eu acho legal explicar pra vocês sobre o sistema de classificação da UPA, que muitas vezes a gente, eu cheguei primeiro do que aquela outra pessoa e ele foi atendido antes. Quando a gente chega aqui como paciente atendido pela triagem, lá você conta o que você tá sentindo, pega os seus sinais vitais, né? A pressão, temperatura, frequência cardíaca, saturação. E aí isso é classificado em 5 cores. O azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. O azul é o mais tranquilo, ou seja, pode esperar até 4 horas. E o vermelho é uma emergência que você tem que atender na hora. Então é por isso que às vezes você chega primeiro que uma pessoa, mas ela é atendida antes, porque na nossa tela aparece por ordem de classificação. Então os vermelhos ficam no topo, aí depois laranja, amarelo, verde e azul. Então a gente vai atendendo nessa ordem. Importante saber essa questão da demora do atendimento, porque o azul pode esperar até 4 horas, que seria uma demanda de posto de saúde, né? Então, por exemplo, uma coisa que não tem motivo para estar na UPA, mas já que procurou esse atendimento, ele vai acabar esperando mais tempo, porque não tem uma necessidade tão grande, entenderam? A grande maioria dos pacientes são verdes, um ou outro aparece amarelo, e geralmente os que estão amarelos é porque estão com febre ou com a pressão mais alta, e as emergências é porque geralmente vem pro SAMU ou se corta, as suturas são classificadas como vermelhas, né? E é isso. Eu almocei, era 1 hora, eu já estou com fome. Isso porque eu comi muito no café da manhã. Eu só tô comendo nessa quarentena, gente. A quantidade de comida aumentou absurdamente. Atualizações, 6:50 da noite. Tiveram 2 suturas no plantão, desde a última vez que eu falei com vocês. Uma foi no couro cabeludo, essa foi muito gostosa de fazer. E a outra foi a sutura mais difícil que eu já fiz na minha vida, gente. O menininho, menininho nada, eu tinha 12 anos, né? Ele se cortou no arame farpado, uma lesão enorme aqui. E aí, pra ficar uma cicatriz bonita, a Carol pediu pra eu fazer intradérmico. Eu nunca tinha feito intradérmico em face. Intradérmico é um tipo de ponto que eu só tinha feito na barriga, né? Que é um ponto de cesárea, que ele fica mais estético.
Foi muito difícil, me tremi, suei até não aguentar mais, achei que não ia dar certo, mas graças a Carol, e a deu você, certo. porque você não pode tirar seu mérito, igual você. Você não pode tirar seu mérito. Só tava lá pra ajudar. Mas realmente eu fiquei com medo, porque era muito perto do olho, eu tava morrendo de medo de enfiar a agulha no olho do menino. Mas deu certo, ficou até razoável. Eu postei a foto do resultado lá no Instagram, porque aqui no YouTube não pode. Aí eu deixo salvo nos destaques, vocês assistem lá depois. A gente vai tomar banho em casa quando for umas 8 horas, que aí a gente consegue dar uma saidinha pra tomar banho. E aí depois a gente pega o plantão da noite, pega o plantão do dia. Minhas costas estão bem doloridas hoje, eu não sei porquê, eu acho que eu tô um pouco tensa, mas também é o jeito que eu tô sentada na cadeira, né, linda? Não tem como ficar bom assim, não. E acabou de chegar um laranja na tela, vou olhar. Cá estamos, 10 para as 10 da noite. Quando foi 7h40, o irmão da Carol buscou a gente, me deixou em casa, eu tomei banho, ela tomou banho. Eu nem tive coragem de passar, tipo, base, corretivo, igual eu tava de manhã, não. Eu passei pó, blush, rímel e é isso aí. E aí a gente voltou pra cá, chegou era umas 8h30. Eu acabei de fazer mais uma sutura. A gente, no outro vlog, teve uma lesão por arma branca também, né, por faca. E dessa vez também outra lesão por arma branca, só que dessa vez foi pequenininho. Foram 2 pontos no braço e 2 pontos na perna. Acabei de terminar. Liga, a outra foi saqueada também. Bem naquela hora que eu tava gravando, a Carol entrou falando que tinha mais uma sutura pra fazer. Na verdade, a gente descobriu que a que tinha levado uma facada, né, leve, também esfaqueou a outra, então ficou meio que kits. Foram 2 pontinhos aqui no ombro, tranquilo, e aí a gente veio pra cá, eu comi, a gente pediu um hambúrguer enorme, comi e continuo com fome. A Carol estava até agora assistindo live, sofrendo, também estou sofrendo. Volta. Primeiro a gente atendeu todos os pacientes, depois bom que acabou tudo que nós fomos ver na live. E no momento não tem pacientes pra atender, por isso que eu estou gravando. E a gente atendeu o paciente que tinha, tá bastante queixa de tosse. Teve uma crise de asma, muito legal de escutar a crise de asma, porque dá pra ouvir sibilo, né? Pelo nosso corpo pulmonar, é muito legal de ouvir. E foi isso que teve até agora. Gente, agora são 4 horas da manhã. Eu já estou aqui no repouso, a Carol tá vindo. Está a Carol e um outro médico aqui hoje à noite. E aí, quando deu meia-noite, eles dividiram o horário. Da meia-noite às 4 a Carol ficou, e aí ele foi dormir. E aí das 4 às 8 da manhã ele vai ficar. A gente acabou pegando o primeiro horário, né? Porque como a gente vai ficar o dia todo, a gente descansa agora das 4 às 8 e assume o plantão a partir das 8. Que aí esse outro médico vai embora. E agora eu vou dormir, porque cada minuto de sono nessa noite, gente, é valioso. Bom dia, domingão, gente. Agora são 10h20. A gente conseguiu dormir às 4 horas bonitinhas, das 4 da manhã às 8. Aí a Carol levantou, perguntou se eu não queria ficar dormindo mais um pouco, porque esse horário das 8 até 9 horas geralmente não chega ninguém. E até que a gente atendeu só um paciente até agora, tipo 10h30. E chegou 2 emergências só. Assim que eu levantei, na verdade, quando foi 8h20, ela voltou e me chamou, falou que tinha uma sutura pra fazer. Aí eu fiz, o rapaz meteu um murro, eu não sei, acredito eu que tenha sido uma janela de vidro, ele só falou que foi no vidro. E aí cortou o punho e cortou também um dedo. Aí foram 9 pontos, né, contando todos os machucados. Chegaram 2 emergências, como eu falei. Uma é um rapaz que ele fez uso de bebida alcoólica e substâncias ilícitas, e aí ele tava com muita dor de estômago e com contrações involuntárias também nas mãos. Aí ele já tá sendo medicado na emergência. A outra é uma paciente que já tava aqui ontem, e aí ela tá tendo tipo convulsão focal, sabe? Ela treme as mãos e os pés. Na verdade eu acho que é convulsão focal, não posso dar certeza disso. E liguem nessa delícia, gente. Uma das enfermeiras tá trazendo pra vender, eu acho que a sobrinha dela faz. E aí eu comprei 2 pra abastecer minhas lombrigas. Esse barulho que não sei se vocês estão conseguindo ouvir é o quadro de chamado, mas aqui na tela não tem nenhum paciente, então deve estar chamando pra triagem. E aí depois que lança aqui na tela. Das 8 a meio-dia é a Carol que fica responsável pela emergência, né? Então ela tá ficando lá já pra receber, porque geralmente chega pelo SAMU as emergências. E aí eu vim só imprimir uma ficha de um paciente que tinha chegado lá e já tô voltando. Muitas e muitas e muitas horas depois, agora são 4h40. Tipo, vez que eu falei com vocês, acho que era antes do almoço, a gente almoçou estrogonofe. Ontem foi feijoada, hoje foi estrogonofe, estou sendo bem alimentada. Eram 2 suturas depois do almoço, o que contabilizou um total de 10 suturas, se eu não me engano, até agora. E a gente acabou de drenar um abscesso, gente, bem aqui no pescoço de um menino. Meu Deus, Carol, vem aqui. Não, eu quero que você divida a sua experiência, porque foi o abscesso mais lindo que eu drenei na minha vida. Tava verde, gente, tava...
tava verde e fedia, né? O cheiro tava muito forte, ele tava muito grande. Enorme, saiu tanto pus, foi muito lindo. É porque a coleção que formou no pescoço, que é esse pus que fica molinho, ele tava todo no pescoço mole. Na hora que apertou, saiu tudo, vem brotando, igualzinho a gente fala um vulcãozinho vindo e brotando tudo. E o cheiro é muito forte disso e dói muito, mas muito mesmo pra tirar. Mas depois que tira também é um alívio muito grande. Agora à tarde o volume de pacientes está bem menor. Acho que a gente foi atender o primeiro paciente depois do almoço, assim, sem ser procedimento, era quase 3 horas. Tá mais tranquilo o movimento. E a gente tá aguardando o fim do plantão, que é daqui 3 horas. Amém. Amém, amém, amém. Oi, gente, eu tava aqui terminando de editar o vídeo e descobri que eu esqueci de gravar o final daquele dia. Acabou que eu não fiz 48 horas de plantão, porque a médica que eu ia acompanhar no domingo à noite, ela tava com dengue. E aí quando foi sábado cedo, ela já avisou que ela não ia poder pegar o plantão, né, porque ela tava ruim. E aí eu voltei pra casa às 8 horas do domingo à noite mesmo. No domingo à noite eu acabei que só fiquei em casa. Existe a possibilidade de ser chamada no hospital pela cirurgia geral, né? Tinha um cirurgião que eu tinha falado que se tivesse alguma coisa ele podia me chamar. Aí ele falou pra eu dar uma olhada nas técnicas de drenagem de tórax, de acesso central e de paracentese, porque se aparecesse algum desses procedimentos eu teria revisto a técnica, né, e podia tentar fazer. Mas acabou que não teve nada durante a noite. Eu só fui acompanhar o plantão na cirurgia geral na segunda-feira, no dia seguinte à noite, mas também não teve muita coisa não. Aí essa última semana eu tô um pouco acumulada de coisas, porque a minha faculdade mantém as aulas via EAD, a gente tá tendo videoaula, né, os professores estão gravando e mandando, e eu tô tendo provas pelo Google Forms, né, pelos formulários do Google. Então eu tava corrida, estudando e sem jeito de parar pra editar esse vídeo, por isso que enrola tanto pra sair. Inclusive ontem eu tive prova de cardiologia, que foi uma das mais pesadas, mas já passou e deu tudo certo. Amanhã cedo eu tenho prova de cirurgia, então é por isso que eu fiquei enrolada. E essa semana eu acabei indo algumas vezes no hospital, não gravei, porque foram vezes assim bem aleatórias. O cirurgião me ligou e eu ia pra fazer alguma coisa, e eu drenei pela primeira vez um tórax, gente, vocês têm noção disso? Eu fiquei tipo abismada, surreal, quando realmente eu entendi o que estava acontecendo, sabe? Na drenagem de tórax você faz uma incisão no quinto espaço intercostal, né, entre as costelas, entre a quinta e a sexta costela, faz uma incisão com o bisturi, abre com uma Kelly, né, que divulsiona o tecido para abrir, enfia seu dedo para fazer um buraco maior, depois enfia a Kelly até estourar a pleura do paciente, né, que é tipo uma membrana que recobre a parede torácica, e aí nisso você tem acesso à cavidade torácica, né, que é para drenar algum tipo de coisa, líquido, ar que esteja ali atrapalhando a ventilação do paciente. E aí depois disso você coloca o dreno, fecha, né, com o ponto e tal. E aí eu drenei o tórax essa semana agora, na segunda-feira, não, mentira, no domingo, na hora do almoço, domingo de Páscoa, na hora do almoço. E quando foi no domingo também, à noite, teve uma laparotomia, que é uma cirurgia que a gente faz quando tem alguma coisa mais séria no abdômen, a gente não tem noção das lesões que tem lá dentro, né. No caso era um paciente vítima por lesão de facão, o cara deu uma facãozada assim, no abdômen dele, inclusive tinha intestino pra fora, gente, foi assim uma cirurgia muito massa. E aí quando a gente abriu, ele tinha lesão da artéria mesentérica superior, que é uma artéria bem calibrosa, então ele tava sangrando muito, mas como era um paciente jovem, ele segurou bastante. Ele tinha um rasgo no diafragma, né, aqui em cima, praticamente dentro do tórax. Ele tinha lesão no intestino delgado, tinha lesão no mesentério, então realmente foi uma cirurgia bem interessante. Teve que tirar um pedaço do intestino dele que tava arrebentado. Eu aprendi pra caramba nessa cirurgia, foi muito bom. E como teve perfuração do diafragma, nesse paciente também precisou drenar o tórax, e aí eu tive a oportunidade de drenar de novo. Óbvio que com o paciente já em anestesia geral, né, é muito mais fácil, porque você não precisa fazer anestesia local, você só faz a incisão, divulsiona, vai e mete o dreno, mas mesmo assim foi muito legal e saiu muita coisa. Na sexta-feira, antes do domingo de Páscoa, eu acompanhei um plantão também na cidade vizinha, só que por conta da questão do coronavírus, o movimento tá bem diminuído, a gente atendeu 13 pacientes em 24 horas de plantão, então foi bem tranquilo. E essa semana eu vou pra lá de novo, então talvez eu grave vlog, eu não vou garantir porque, como eu falei, não tá tendo muita coisa interessante, então às vezes eu gravo vlog só mostrando a minha cara falando, gente, não teve nada. Hoje eu vou ficar por conta de estudar pra minha prova de cirurgia amanhã e também revisar as técnicas de cirurgia de hérnia, porque no plantão lá nessa cidade vizinha vai ter também vão ter 3 cirurgias de hérnia, então eu tenho que estar mais ou menos preparada para poder auxiliar. Eu também acompanhei um plantão na UTI no sábado passado. Esse foi um dos plantões que eu me senti mais com medo, gente, porque assim, é muito comum que nos estágios, assim, a gente sinta que a gente não sabe nada,
Porque é muita coisa, é bem complexo, a gente tem que saber muita coisa. Então é comum esse tipo de sentimento. Mas lá na UTI, eu realmente senti que eu não sabia nada. A UTI é um ambiente absurdamente complexo, gente. O médico que dá plantão na UTI, ele tem que saber muito, mas muito mesmo. Porque cada ml de soro, o tipo de soro, reposição de eletrólitos, sódio, potássio, tudo isso é, tipo assim, milimetricamente calculado. Porque os pacientes estão graves, então o paciente está entubado, você tem que avaliar os parâmetros respiratórios. É muito complexo mesmo, antibiótico, infecção hospitalar, é bastante tenso, é muita coisa, é muito detalhe, as prescrições são enormes, assim, tipo 30 itens de prescrições. Aí quando a gente chegou lá pelo plantão, né, eu tinha que avaliar todos os pacientes, então esse médico que eu tô acompanhando, ele explica muito, ele ensina pra caramba, então isso é muito bom. Ele passou leito por leito, cada paciente, exame físico, o caso de cada paciente, aí me explicou que eu tinha que ficar em atenção em cada um daqueles pacientes, né, tipo, paciente que sofreu um TCE, né, um trauma crânioencefálico, você tem que ficar de olho se as pupilas estão reagentes. E aí depois que a gente avaliou cada um dos pacientes, a gente foi fazer as prescrições, então colocar a quantidade de soro, todas as medicações, assim, gente, uma lista realmente infinita de medicações e dose, e droga vasoativa para manter a pressão do paciente alta, enfim, coisa muito complexa mesmo. E esse dia eu fiquei bem, assim, com medo de não saber esse tipo de coisa, sabe aquele medinho de a gente formar e não saber nada, exatamente. Esse dia lá na UTI também foi muito bom, porque são dois plantonistas, né, e o outro plantonista me ensinou a colher gasometria arterial, que é quando você retira um pouco de sangue da artéria para colocar numa máquina e ver como é que tá oxigênio, gás carbônico, ácidos e bases, para ver a questão da ventilação do paciente, né? Em paciente entubado, você faz isso para mexer na máquina, às vezes dá mais oxigênio ou tirar um pouco. E eu também tive a oportunidade de tentar entubar um paciente. Eu acabei entubando o esôfago, o que acontece, né? Porque tem a traqueia e tem o esôfago, então se você não visualiza direito, você acaba colocando o tubo dentro do esôfago, e foi o que aconteceu. É muito difícil você ter força na mão para segurar o laringo, né? Que é aquele negócio que a gente põe assim para abrir a glote do paciente. Então eu tive dificuldade disso, eu não consegui ter força suficiente para fazer essa exposição, por isso que eu acabei entubando errado. Mas assim, não teve nenhuma repercussão pro paciente, porque o médico viu que tinha sido errado, tirou e colocou o tubo no lugar certo. Fiquei um pouco frustrada por não ter conseguido, mas ele me explicou que intubação é uma coisa muito difícil, que mesmo médicos muito experientes têm dificuldade. Inclusive depois ele foi intubar uma outra paciente que estava precisando, e ele quase não deu conta também, porque é muita coisa envolvida, anatomia do paciente, às vezes não ajuda o pescoço curto, paciente obeso, então é muita coisa envolvida, mas mesmo assim eu fiquei um pouquinho chateada. Inclusive eu postei um super texto de desabafo antes de ontem lá no Instagram, leiam lá pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado deste vlog, deem o like de vocês pra eu continuar fazendo esse tipo de vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação, me sigam lá no Instagram pra ver um pouco dessas loucuras, eu posto bem mais lá, gente, por conta da facilidade, e como eu disse, eu sou chamada às vezes do nada no hospital, então não é uma coisa que dê pra eu, tipo, tá preparada pra gravar um vlog. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!